Olá, pessoal do canal do Professor Fábio Inácio. Hoje eu vou falar de um tema diferente, né? Vou falar de título 11, né, perdão, dos crimes contra a administração pública, capítulo 1 dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Então eu vou falar do Código Penal, dos artigos 312 a 327. Você fala, professor, isso cai em concurso da educação? Sim, vai cair no concurso de Carapicuíba e também cai em outros concursos, né? Então nós vamos falar um pouquinho do Código Penal para vocês, porque é um tema que não é tão conhecido assim da educação, vai servir para outros concursos também, obviamente, né? O pessoal que vai fazer concurso aí que cai legislação penal também vai servir, né? Eu vou aqui ser bastante didático, porque traz alguns temas que não são muito conhecidos aí do pessoal da educação e outras mas vai atender também outro público, né? Então, os crimes praticados contra a administração pública por funcionário público. Então, eu começo aqui explicando alguns termos, né? Por exemplo, peculato. Fábio, o que é peculato, né? Então, peculato é um crime de desvio de bem ou valor público por funcionário que tem acesso a eles em razão de sua função. Então, quando um servidor, né, funcionário público, ele desvia recursos, ele está cometendo um crime de peculato. É um crime específico do servidor público ou equiparado. Isso pode cair no concurso? Sim, pode cair exatamente perguntando o que é peculato. Então, é um crime específico do servidor público ou equiparado, tá? E trata-se de um abuso de confiança pública, né? Quando ele fala equiparado, gente, às vezes você tem pessoas que estão ali numa função pública, né? Apesar de não serem servidores públicos assim concursados, por exemplo, né? Estão ali exercendo algum cargo que está ligado ao servidor público, né? Então, por exemplo, o cargo comissionado também responde por peculato, tá? Então, só para dizer isso, e qualquer prestação de serviço que você esteja aí, né? Ali, participo de um conselho fiscal, é um serviço público. Mas eu não sou, eu estou ali também, né? Então, é também considerado peculato se você participar de crime, né, de desvio de valor público. Também é importante porque as penas, né, elas trazem alguns termos interessantes que a gente precisa conhecer. Reclusão. O que é a reclusão? Que a gente vai ouvir muito nessa lei. Pena de reclusão, pena de detenção. Professor, qual é a diferença entre reclusão e detenção? Então, isso também pode aparecer aí na sua prova, no seu concurso. Então, nós vamos entender isso. A reclusão é aplicada nas condenações de crime maior potencial lesivo, mais graves, como homicídio, roubo, extorsão, tráfico de drogas, tortura, sequestro. Então, a gente tem a reclusão, e nós vamos ver que alguns artigos falam pena de reclusão. É uma condenação de maior potencial lesivo, né? A pena de reclusão visa retirar o infrator do convívio social, podendo ser aplicado desde o início, em regime fechado e, via de regra, é cumprido em presídios de segurança máxima e média. Então, quando a lei fala em reclusão, nós estamos falando de algo grave, né? Que você vai ser preso e vai ficar lá em presídios de segurança máxima ou média. E a detenção, professor? A detenção é aplicada a crimes de menor gravidade, como casos de violação de direito autoral, crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria, dano, ameaça. E aí, o cumprimento inicial da pena é em regime semiaberto ou aberto, não se admitindo o regime fechado. Então, quando a lei falar em detenção, é uma coisa mais leve, né? E aí é regime aberto ou semiaberto. Entretanto, é possível ocorrer a regressão por prática de crime doloso, falta ou condenação por outro delito. Quer dizer, se a pessoa ali, né, cometer algo ali, essa pena pode, né, se for dolosa, e aí é outro termo, né? O que é doloso e o que é culposo? Doloso é com intenção, culposo é sem intenção.
né? Então, você vê muito na legislação penal falar assim, fulano o crime é penoso, né? O crime é doloso. Doloso é com intenção, então é mais grave, certo? O penoso é sem intenção, tá? Então vamos lá para a gente ver a lei agora, ó, peculato. Ó, o artigo 32 trata justamente do peculato. E o que é o peculato? Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel público ou particular de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena, reclusão de 2 anos a 12 anos e multa. Ó, lembra? É grave, né? Reclusão, vai ficar na cadeia lá de 2 a 12 anos e multa. Gente, quando o funcionário comete peculato, o funcionário desviou dinheiro, né? Dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, né? Então, em razão do cargo. A PM, se a pessoa desviar dinheiro, pessoa diretora, foi lá, desviou dinheiro da PM, é crime de peculato? Sim, crime de peculato, né? Aplica-se, parágrafo 1, a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Então vamos supor que a pessoa não está ali diretamente envolvida, mas ela, né, ela concorre ali, ela ajuda, né, valendo-se da facilidade ali, da qualidade de funcionário, então ela ajuda a fazer o desvio de dinheiro, né? E aí ela também vai responder pela mesma pena de peculato. O que pode cair na sua prova? O que é o peculato? Né? E aí vai ter lá as alternativas ou alguma hipótese lá, né? Aconteceu isso e tal, é crime de que isso? Peculato. Pena, reclusão, 2 a 12 anos e multa. Peculato culposo. Olha aquilo que eu falei, né? Então, culposo é sem intenção, né? Sem intenção, mas é crime. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, pena, e a pena é menor, ó, detenção. Lembra que o outro é reclusão, essa é detenção. Lembra que é detenção? Regime semiaberto ou aberto, né? De 3 meses a 1 ano, tá? Então, vamos supor, né, que você não teve intenção. Você assinou um negócio lá, que passou o dinheiro para a pessoa, mas você assinou na inocência, não teve culpa, né? Não teve intenção, vou dizer, mas teve culpa, né? Então, por isso que a gente fala, é importante a gente olhar tudo que assina, ter cuidado, né? Então, a gente às vezes pode cometer aí um peculato culposo por não se atentar a determinadas questões, né? Então, isso é culposo, a pena é detenção, aí lembrando, detenção é semiaberto ou aberto, né? E no caso, parágrafo 3, no caso do parágrafo anterior, a reparação do dano se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade se lhe é posterior, reduz a metade da pena imposta. Então, vamos supor que você não percebeu lá e você liberou uma quantia de dinheiro de forma errada, né? E aí você vai lá e repara o dano, devolve o dinheiro. Opa, extingue a punibilidade. Você reparou o dano, foi extingue a punibilidade. Agora, se você depois, né, que foi ali condenado, né, se teve já a sentença e tal, blá blá blá, aí você reduz, se você devolver a pena, a metade da pena imposta, ok? Né? Então, se você reparar antes, é melhor, né? Peculato culposo. Peculato mediante erro de outrem, né? Então, mediante erro de outrem. Apropriar-se, artigo 313, até agora falamos do peculato, aqui é só a lei, tá? Eu vou deixar aqui, porque eu não vou atrapalhar tanto. Apropriar-se de dinheiro de ou qualquer utilidade que no exercício do cargo
recebeu por erro de outrem. Então, veja só, estou lá de boa, de repente aparece um pagamento na minha conta. Eu falo, ué, que pagamento é esse? Eu não era para receber agora esse salário. Caiu lá um salário, uma grana. Alguém lá no RH errou e depositou na minha conta um dinheiro que não era para mim. Eu fico caladinho. Sei, não falo. Ó, eles que erraram, eles que se virem, né? Tem gente que diz assim, isso é peculiar. Peculiar é crime, né? E olha a pena, é reclusão de 1 a 4 anos e multa. Vai pro xadrez, né? Não é detenção, não, é reclusão aqui, tá? Então, muito cuidado. Isso é o peculato por erro de outrem. Depositaram lá um dinheiro na minha conta e eu fingi, né, cara de paisagem. Eu não sei, não. É peculato mediante erro de outrem, tá? Crime, crime, né? Bom, inserção de dados falsos em sistema de informações. Então, artigo 313-A, certo? Inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano. Então, o cara vai lá no sistema, pô, Fabião, falta quanto tempo para você aposentar? Vou dar uma modificada aqui, papapá, vou mudar um dado aqui. Olha só, você vai aposentar amanhã, que beleza, né? Crime, tá? Crime, e aí, né, ou para causar dano, pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Olha que a pena é pesada, né? Então, inserção de dados falsos em sistema de informações, seja de pagamento, né? Seja ali para vantagens de aposentadoria, ou mesmo para vantagens ali de promoção, enfim, qualquer alteração que seja falsa no sistema de informação é crime. E aí, inserir ou facilitar. Porque tem funcionário que é autorizado, né, gente, a mexer na folha de pagamento, certo? E aí, ó, inserção de dados falsos, ok? Certo? Então, isso é uma pena de reclusão, é aquela grave, né? De 2 a 12 anos. Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações, artigo 313-B. Modificar ou alterar o funcionário, sistema de informação ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente. A pena é de detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Então, qualquer alteração no sistema de informação, gente, olha aqui, né? Programa de informática, tá? Modificar ou alterar é pena de detenção. A gente viu aqui no 313A, que é inserir ou facilitar, né? Alterar ou excluir dados corretos nos sistemas informatizados ou banco de dados. Aqui nós estamos falando de modificar ou alterar sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação da autoridade competente, né? Ali fazer alguma modificação no sistema, certo? Ou para prejudicar ou para beneficiar alguém. Então, isso aí, pena de detenção. Veja que é diferente, porque aqui nós estamos falando do sistema de informações ou programa. E aqui no 313A, nós estamos falando de dados falsos, certo? Dados falsos. E aí, né, é o funcionário ali, uma folha de pagamento, por exemplo, certo? Uma folha de pagamento é um bom exemplo disso. Parágrafo único. As penas são aumentadas de 1/3 até metade se da modificação ou alteração resulta dano para a administração pública ou para o administrado. Isso aqui costuma cair muito nos concursos
tá? Mas mais no concurso aí de TJ, né? Quando se aumenta a 1/3, quando causa esse dano. Desvio. Então, isso aconteceu no município, lá no sistema de previdência, né? Desvios de recursos para contas, né? Então, havia lá um esquema montado e os funcionários foram, obviamente, aí, né, colocados nesses crimes, né? Tinha peculato, tinha também inserção de dados falsos, e aí vão se somando as penas, né? Porque dependendo aí dos crimes, vão se inserindo as penas, ok? Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Artigo 314. Olha só. Extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total e parcialmente. Pena, reclusão de 1 a 4 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Então, os livros oficiais ou qualquer documento que tem guarda em razão do cargo, veja, os cargos de gestão têm muita guarda de livro oficial, certo? Livros oficiais, qualquer documento ali, né, documentos de alunos, certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque isso pode ser configurado um crime, né? Se for feito ali de forma deliberada, ok? Ah, professor, mas se sumir um documento na escola, a gente faz o que a gente chama de busca e apreensão desse documento, tem que registrar em ata e tal, né? Porque pode ser até alguma pessoa querendo prejudicar outra, enfim, e fazer isso, né? Mas aí existem as formas de se evidenciar isso. E claro que o artigo 314 ele é aplicado quando a pessoa faz isso, né, de forma ali pensada, vamos dizer assim, de forma que era a intenção dela fazer isso, por algum motivo, tá? Então, extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento, né? Tipo, queimou o livro, jogou na fogueira, certo? Emprego irregular de verbas ou rendas públicas, artigo 315. Dar as verbas ou renda pública aplicação diversa da estabelecida em lei, pela de 1 a 3 meses ou multa. Então, verbas públicas, gente, elas precisam ser aplicadas com muito cuidado, né? Então, com todos os cuidados já é difícil. Imagina se as pessoas não observarem. Então, vamos supor que você pegou uma verba lá do PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola, e você comprou algo que não é permitido regularmente, certo? Você pode responder por isso que a gente tem que ter cuidado, tem que seguir os manuais, né, que informam a gente o que a gente pode causar. Professor, agora eu estou com medo de ser gestor. Não fique, porque não é assim, tá? Existem sempre ali normativas, você presta conta, então sempre é possível também corrigir se por algum motivo ali houve algum engano, né? Agora nós estamos falando aqui de coisas que são má fé, certo? Uma pessoa comprou lá uma TV nano 64 polegadas com dinheiro da uma verba pública e essa TV nano está na sala da pessoa, na casa dela. Então isso aí é complicado, né? Isso aí é desvio, aí vai não só emprego irregular da verba, mas também vai para o peculato, também vai para outros crimes, ok? Então é nesse sentido. Conclusão. O que é a famosa conclusão? Artigo 316. Exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, pena, reclusão de 2 a 12 meses e multa. Né? Recentemente,
teve aí um caso que teve prisão, né? E claro, ainda está em apuração, enfim, mas foi crime de conclusão. Por quê? Se eu vou exigir uma vantagem para mim, de forma direta ou indiretamente, veja, quando você para, o guarda manda você parar o carro. Você parou o carro lá, bonitinho, o guarda olha e fala, olha, tem um problema aqui. E aí, como é que nós vamos fazer? Aí o guarda fala assim, olha, né? Aquela conversa mole e tal, né? Pode acontecer com o guarda, né? Pode. Não quer dizer que todo guarda é corrupto, não quer dizer que todo diretor é corrupto, não quer dizer que não, mas a gente sabe que existem profissionais e profissionais. Então, se, por exemplo, um médico que está atendendo no serviço público cobra alguma coisa, certo? Fora da função ou antes de assumir, né? Vai exercer um cargo, você já está, por exemplo, esse caso que eu citei, a pessoa iria assumir um cargo e ela já exigiu uma vantagem para ela. Isso é conclusão. A pena de 2 a 12 anos e multa, tá? Então, quando você exige para si ou para outrem, direto ou indiretamente. Então, a pessoa é intermediária fala, não, olha, fulano, vamos ajudar fulano, né? Que aí me ajuda que eu te ajudo, certo? E aí, claro, se ele vai exercer uma função de comando, né, de poder, e aí ele está fazendo essa barganha, é chamado de conclusão. Tá? Crime que cometido por funcionário público consiste na exigência indevida de um tributo ou contribuição individual, sendo dinheiro desviado em proveito próprio ou alheio. Esse chama excesso de exação. Tá? Então, quando o funcionário vai lá e cobra ali um tributo, contribuição individual, o dinheiro é desviado para ele, tá? Então fala assim, olha gente, para fazer isso aqui, vocês precisam dar aí R$ 20 cada um, né? E aí esse dinheiro vai para o bolso do cara. Ele está cobrando uma coisa que não é, certo? Um tributo, uma contribuição individual ali, né? Pode até maquiar aquilo, fazer uma alteração, lembra? Alteração de dados e desviar esse dinheiro que está entrando a mais, enfim. Isso é chamado excesso de exação. Então, o excesso de exação é parágrafo 1, se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido ou, quando devido, emprego na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. Então, vamos supor, eu sou diretor de escola, chego lá e falo para os pais, olha só, todo mundo tem que contribuir com R$ 10 para a escola. Eu posso fazer isso? Não. Eu posso pedir contribuição para a escola de forma voluntária, discutida na APM, no conselho de escola, tudo registrado, com aprovação do conselho, da APM, e não obrigatória, né? É contribuição para a associação de pais e mestres. Tem escola que nem faz isso, porque isso normalmente é muito complicado, né? Então, agora, se a pessoa exige, ela não pode, tá? Porque isso é indevido. Indevido. Isso também aqui eu vou externar. Eu estou falando muito de escola, mas pode acontecer ali num serviço público, você está lá, precisa de uma certidão, de um não sei o quê. Aí o cara fala, isso aí tem uma taxinha, né? Uma vez ocorreu, presenciei um excesso de exação, o funcionário foi fazer um serviço que não pode ser cobrado, certo? E aí ele pediu uma contribuição, dizendo que era uma contribuição, e ele sabia que era indevido. Aí ele tentou jogar um migué lá e se deu mal, né? Então a pena
é de reclusão de 3 a 8 anos e multa. O que aconselho? Faça uma tabelinha lá e coloque aquelas que são de reclusão e aquelas que são de detenção, tá? As que são mais graves. O importante é você saber o que significa cada uma, porque a prova pode cobrar. Tal funcionário exigiu tributo ou contribuição social que sabe ou saberia dever indevido, né? Esse crime é chamado de... Aí vai ter lá as alternativas. Peculato, operação de dados, excesso de exação. Tem que saber isso, professor? Tem que saber isso. Se o funcionário, parágrafo 2, desvia em proveito próprio de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos. Não? Então, pena de reclusão de 2 anos a 12 e multa. Veja, tem lá um tributo da prefeitura e ele, né, pega aquele tributo e desvia para contas, ou para a sua conta, ou para a conta de terceiros, para proveito próprio, ou de outros, né, ou de outrem. Crime, pena, reclusão. Isso é desvio, isso é excesso de exação. Ok? Então, corrupção passiva. Agora é o nome mais conhecido. Artigo 317. Solicitar ou receber para si ou para outro, direta ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida ou aceitar promessa de tal vantagem. Pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Tá? Então, quando a pessoa solicita, né, para ela, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, razão dela, vantagem devida, ou aceita a promessa de tal vantagem, nós estamos falando de corrupção passiva. Então, olha só, eu vou ocupar aquele cargo lá, e ali eu vou decidir um monte de coisa, mas eu preciso de um... Aí dizia, aí, me ajuda. Aí aquela frase que eu falei, me ajuda que eu te ajudo. Aí é uma corrupção passiva. Professor, mas eu fiquei aqui meio confuso como o concussão, né? A diferença de concussão e corrupção passiva. E realmente é uma diferença muito sutil e mais de redação, né? Aqui, o termo, o verbo exigir. Exigir, olha o verbo, tá? Aí vamos lá para a corrupção. Solicitar ou receber. Olha a diferença, né? Aqui na conclusão, a pessoa exige, tá? Na conclusão, a pessoa exige para si ou para outro. Preciso mas me ri aí, senão o bicho vai pegar pro teu lado aí. Então, tem que entrar com dinheiro aí. Estou exigindo, né? Não tem essa não, tem que pagar. Exigência, tá? Olha aqui, diferença. Opção passiva. Solicitar, né? Ô, amigo, ô, tô precisando aí, a vida tá difícil, né? Aquelas conversas mole. Ou o cara fala assim, vou te dar um agrado aí, né? Você não falou nada. Fala, mas você me ajuda, né? Então, tá? A diferença é essa, só para deixar claro, porque talvez eu não tenha enfatizado tanto quanto eu falei da conclusão, que é o exigir, é o verbo, né? Exigir. O cara tá ali, se não der um trocado aí, não vou te liberar, não. Exigiu. Isso é conclusão. Corrupção passiva é solicitar, né? Ou receber, direto ou indiretamente, tá? Existem várias formas de solicitar. O cara fala, pô, e aí? Poxa,
Então, o cara tá ali, não tá te exigindo, mas, né, tá com aquele 171 ali que você fala, um cara quer dinheiro, solicitar ou receber. Se ele receber, também. O cara vai lá e documento vencido, olha, venceu, ô seu guarda, né? Aí você pá, bota uma nota ali e entrega a carteira para ele. Ele pegou lá, viu o Barão lá, né? Barão não, que agora não é, viu a, sei lá, Carpo, não sei qual é, mas eu não vejo essas notas. Né? Viu lá, sei lá, não sei mais que bicho tem na nota. Viu lá o negócio e falou, ei amigo, ó, pode ir. Então, eu estou dando esse exemplo que é comum, mas isso acontece de diversas formas, tá? Então, só para você, quando for exigência, conclusão, tá? Então, se cair uma questão, a pessoa falando ali, ó, tô exigindo, tô, né? Ó, e aí, amigo, como é que é? Vai, cadê o dinheiro? Aí é exigência. Agora, se for solicitando, tá, aquela conversa mole, os crimes são pena de reclusão, os dois, né? Vocês viram lá, ó, 2 a 12 anos, seja conclusão ou seja corrupção passiva. Tá? Parágrafo 1, a pena é aumentada de 1/3 se em consequência da vantagem ou promessa o funcionário retarda ou deixa de praticar ato de ofício ou pratica infringindo dever funcional. Então, ela é aumentada de 1/3 se você retardar ou deixar de praticar um ato. Por quê? Existe, por exemplo, funcionários públicos que trabalham com licitação pública. Então o cara fala assim, olha, pai, estou num contrato emergencial aí, dá uma segurada aí, que eu, pá, né? Aí você, vou fazer um corpo mole aqui, vou retardar ali o negócio, não vou fazer andar, pá, né? Mas a sua obrigação é fazer andar. Então, olha só, gente, pena aumentada de 1/3, se ficar aprovado, obviamente. E lembrando, gente, que tudo, né? Se for no âmbito administrativo, você tem direito à ampla defesa e tal, no âmbito penal também. Tá? Parágrafo 2. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outro, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Fábio, aí tem uma questão da Constituição. Eu sou obrigado a fazer uma ordem. Meu superior hierárquico falou, Fábio, ó, abre aquele processo lá, dá uma seguradinha aí, os amigos aí, né? Pra ajudar. Então, você não vai fazer o que você tem que fazer. Né? Você vai, bota na gaveta. Ah, mas tem prazo, chefe. Não, ó, tô te mandando. Você vai fazer? Se você fizer, você está cometendo crime. Tá? É de menor potencialidade, porque você vai ter uma detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa, só que você está obedecendo uma ordem manifestadamente ilegal, porque você não pode retardar ou deixar de praticar os seus atos de ofício, porque existem coisas que têm prazo. O cara fala assim, pede o prazo. Né? Deixa aí, ó, já está certo. Isso aí é crime, tá? Então, só para você. Facilitação de contrabando desse caminho. Então, esse é um crime muito comum ali nas pessoas que têm papel de fiscalização, né? Artigo 318, facilitar, com infração de dever funcional, a prática de contrabando ou descaminho. A pena é reclusão de 3 a 8 anos e multa. Tá? Acho pouco provável que essa questão caia numa prova de educação, mas pode cair em outras provas, né? O contrabando é crime e se você é funcionário público e tem o dever de coibir o contrabando, né? Ou desse caminho, você vai cumprir, se você não fizer o seu papel, a pena é de reclusão de 3 a 8 anos. Então, imagina que eu tenho que fiscalizar mercadorias. Aí o cara vai lá, tal, aí, pô, e aí? Aí, não, tudo bem, vai. Facilitar o contrabando,
mesmo que eu não receba nada, porque se eu facilitar e receber, aí eu estou praticando dois crimes, né? Que é a facilitação de contrabando, além de receber vantagem. Lembra? E aí eu posso entrar onde? Na corrupção passiva, né? Olha só, recebi lá, pô, recebi uma graninha aí para deixar passar umas muambas do cara, né? Aí eu estou praticando corrupção passiva. E se eu for o fiscal e falar assim, amigo, quer liberar essa mercadoria? Tem que fazer o faz-me rir, né? E eu estou praticando crime de compulsão, porque eu estou exigindo do cara, né? Falando, ó, se não tiver faz-me rir, não tem jeito. E aí, isso é conclusão. A corrupção passiva é solicitar ou receber. Pena e facilitar. Aí soma-se crimes, né? A gente fala assim, ó, tá respondendo pelo crime de conclusão, facilitação de contrabando, né, formação de quadrilhas, se for o caso, né? Mas aqui nós estamos falando de crimes de servidores públicos ou aqueles que têm uma função pública, certo? E a prevaricação, o que é prevaricar? O artigo 319, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer o interesse ou sentimento pessoal. Pena de 3 anos de 3 meses, né, a um ano, desculpa, falei 3 meses a um ano e multa, retardar ou deixar de praticar ato de ofício. Então eu tinha que fazer aquilo, eu vou fazer vista grossa, vou fingir que não vi, né? E a lei está dizendo, tem que fazer, está expresso na lei. Mas aí eu falo, poxa vida, né? O cara é tão bonzinho, cometeu um erro aqui, né? Pegou lá um dinheiro, eu vi, tal, tô sabendo, mas não vou fazer isso porque o cara é meu amigo, ligando, sentimento pessoal. Ou satisfazer interesse, né? De que não vi, porque o cara me ajudou, ele pode me ajudar, então eu vou prevaricar. Ó a pena, detenção, 3 meses a um ano e multa, certo? Artigo 319-A. Deixar o diretor de penitenciário ou agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso acesso a aparelho telefônico de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou ambiente externo. Detenção de 3 meses a um ano. Olha só, diretor de penitenciário ou agente público. Então, isso aqui também cai muito em concursos, né? Ali, para você trabalhar nas penitenciárias. Veja, é crime. Se você tem o dever de impedir o preso, porque ele está preso, certo? Então ele não pode ter aparelho telefônico, rádio, similar, mas acontece no Brasil direto. Verdade. E aí, mas isso é crime. E aí a pena é detenção de 3 meses a um ano. E claro que ele vai, ou como é detenção, lembra daquilo que eu falei, ou na semi-liberdade, né? Então, ali, desculpa, semi-liberdade não, semi-aberto, né? Ou no aberto, tá? Então, esse crime é detenção, não é reclusão, tá? Condescendência criminosa, artigo 320. Deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou quando lhe falte competência, não levar o fato à autoridade competente. Pena, detenção de 15 dias a um mês ou multa. Então, ali o funcionário, isso aí vai dar um trabalho, ficar fazendo, né? Coisa, condescendência criminosa, indulgência, né? Ali ficou, não, fazer isso não, tal, certo? Então aí você vai, né? Não vai ali, deixa eu vou cara, né? Então, indulgência, né? Vai dar um perdão ali, não vai fazer, sei lá, porque você não quer fazer,
porque você quer perdoar o cara, enfim, pena de detenção de 15 dias ao mês. Então, ao seu subordinado, ó, esse é subordinado, tá? Essa é a diferença, ó. Aqui, quando a gente fala de condescendência criminosa, nós estamos falando de subordinados que estão subordinados a você, e você sabe que o cara fez alguma coisa ali, uma infração no exercício do cargo, e aí você não tomar providência. Não, o cara é tão bonzinho, pô, eu vou fazer isso com o Zé, pô, Zé, deixa o Zé, deixa pra lá, sabe? Deixa quieto, né? Então, isso é uma condescendência criminosa. Você vê que o cara tá ali, ó, né? Vamos supor, vou pegar um exemplo simples aqui. O cara pegou lá o poder público, antigamente tinha aqueles negócio de pedágio, né? E aí você colocava no carro, era tipo, não é que nem hoje é uma tarjetinha, que é por veículo. Antigamente não era assim, você pegava num carro, botava no outro, né? Não era pela placa. Hoje o sistema é mais seguro. Então vamos supor que o funcionário público pegasse aquilo lá, que era do poder público, e usasse ali para dar uma voltinha lá, né? Fui lá em Ilhabela, alguns pedágios lá, tal, um carro particular dele. Depois ele ia lá, botava no público de novo, no carro público. Aí o chefe soube, né? O chefe falou, pô, Zezinho lá, tão bonzinho, motorista, não vou fazer isso não vou fazer isso com o cara, com descendência criminosa, né? E aí, se descobrir, detenção de 15 dias ao mês ou multa, tá? Deixar o funcionário de responsabilizar o seu subordinado. Tem coisa que é muito. A prevaricação, gente, é do funcionário, tá? Retardar ou deixar de praticar ato de ofício dele, né? Aqui, quando nós estamos falando da condescendência criminosa, nós estamos falando do funcionário que tem subordinados que cometem infração e ele não tomar providência. Ok? Isso é pena de detenção. Advocacia administrativa. Aqui cai bastante, hein? Pega. Eu sei o que é. Artigo 321. Patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Pena de detenção de 1 a 3 meses ou multa. Tá? Então eu vou lá, eu tenho um amigo aí que tem uma empresa. Vamos ajudar esse amigo, né? Lá eu conheço uns caras. Gente, você está ali exercendo a advocacia administrativa. Você está ali, trabalhando para o cara privado, né? Porque você é funcionário, conhece todo mundo. Pô, lá na licitação conheço todo mundo é meu amigo. Você tem a empresa? Vou lá, vou te apresentar. Ó, esse cara aqui, o Fábio, ponta firme, né? Vamos ajudar ele. Mas o cara é dono de empresa privada, você é funcionário público, você está fazendo advocacia administrativa. Poderia ser chamado de lobby, né? Mas o nome certo é advocacia administrativa. Parágrafo único. Se o interesse é ilegítimo, detenção de 3 meses a 1 ano e multa, tá? Então, ali, esse exercício da advocacia administrativa. Artigo 322. Praticar violência no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, detenção de 6 meses a 3 anos, além de pena correspondente à violência. Então, eu posso, funcionário público, falar, vou bater em todo mundo, né? Artigo 322. Praticar violência no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, tá? Pena de detenção de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente à violência, né? Porque se causar ali uma lesão corporal, por exemplo, certo? Você vai responder também relativo à violência. Abandono de função. Artigo 323. Abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei. Pena, detenção de 15 dias ao mês ou multa.
Eu posso simplesmente abandonar meu cargo? Vou lá, vou embora. Pá. Não, não, né? Abandonar o cargo não pode. Existem algumas funções que são extremamente importantes e que a pessoa não pode fazer isso, né? Parágrafo 1. Se do fato resulta prejuízo público, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Aumenta a pena, né? Se tiver um prejuízo público, alguma coisa aconteceu ali, porque o cara simplesmente abandonou o cargo dele. Né? Abandonou ali, vou embora, pá, tchau. Né? E isso. Se o fato ocorrer em lugar na faixa de fronteira, pena de detenção de 1 ano a 3 anos e multa, tá? Ó, aí a pena vai aumentar. Mas se tiver prejuízo público, é de 3 meses a 1 ano, né? Se tiver faixa de fronteira, de 1 ano a 3 anos e multa. Veja que aumenta. Né? Eu posso abandonar simplesmente? Não. Vou lá, não, vou embora. Não, né? Então, tem tudo isso. Até porque tem algumas partes de fiscalização que são importantes, entre outras, tá? Falamos da advocacia, exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Então, olha só, entrar, artigo 324, no exercício da função pública antes de satisfeitas as exigências legais, ou continuar a exercê-la sem autorização, né? Depois de saber que oficialmente foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. Então, vamos lá. Eu, né, entrei lá de supervisor de Carapicuíba. Passei na prova, meu nominho está lá, fui lá, entreguei os documentos, tal, mas ainda não tomei posse. Opa, já vou lá nas escolas, já estou dando comando, opa, é assim, assado, eu estou exercendo a minha função pública, eu nem tomei posse, certo? E a gente toma primeiro posse, certo? Pegou tudo, fez exame médico, cumpriu todas as exigências, pegou tempo de experiência, papapá, né? Certidões, etc. Entrou no exercício da função pública quando você começa a trabalhar. Posse é um momento, né, que você ali tomou posse e tem o exercício. O exercício é quando efetivamente você começa a trabalhar. Então, existe esse momento da posse e depois do exercício. Em alguns lugares ocorre, às vezes, concomitantemente. No dia da posse, você entra em exercício. Às vezes, não. Às vezes tem um prazo, e esse prazo tem que ser respeitado, certo? Então, sem autorização. E se pior, se você foi exonerado, te mandamos embora, tal, né? Você tinha lá um cargo comissionado e você foi exonerado. Mas eu vou lá, continuo, né? Isso aqui é assim, precisa acertar isso. Eu continuo ali. Não. Removido, substituído ou suspenso. Então, é exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado, tá? Pena, detenção de 15 dias ao mês ou multa, ok? Então, não pode entrar no exercício de forma ilegal. Tem que esperar, certo? Então, por exemplo, vou dar um exemplo clássico, que é, fui lá, entreguei meus documentos, vou tomar posse, fiz a atribuição da escola. Só que eu estou no processo ainda, né? No processo. Aí eu vou lá na escola e falo, não, eu vou ser diretor daqui mesmo. Gente, eu vou querer assim, os inspetores vão ficar ali. Eu nem tomei posse ainda, já estou mandando na escola. Exercício funcional ilegalmente antecipado. Tá? Então, não posso fazer isso. Mas eu quis adiantar meu trabalho, porque eu vou para lá mesmo. Não pode. Tem que esperar a posse e a data do exercício, se for concomitante, posse, exercício, ok. Né? Se não, tem que tomar posse, aguardar o dia marcado para o exercício, efetivo exercício da função, e aí sim. Violação de sigilo funcional. Artigo 325. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação. Então, eu recebi uma informação lá que não pode,
né, ser divulgada e naquele momento, né? Então imagina, por exemplo, funcionários de bancos, funcionários do Banco Central, tem muita coisa ali de sigilo, né? Eu posso, mas eu estou sabendo disso aqui, ó. Ah, estou aqui, ó, na Petrobras vai acontecer isso aqui, ó. Ó, lá no Banco do Brasil, os caras vão fazer uma jogada, tô sabendo aí, que tá rolando lá, peguei assim. E você sabe, né? Eu sou tratado lá com os caras, trabalho lá. Ouvi dizer que o Banco do Brasil vai comprar um banco aí, a ação vai, ó, disparar no mercado. Aí você joga essa informação lá. O cara vai lá e compra um monte de ação do Banco do Brasil. Aí no outro dia sai a notícia: Banco do Brasil adquire para você comprou as ações tudo baratinha, né? Aí, então isso aqui, ó, pena detenção de 6 meses a 2 anos, multa se o fato não constitui crime mais grave. Então esse caso aqui que eu falei é grave, né? Grave. Então a pena pode ser de 6 anos, 2 meses, mas a gente tem que ver que a gente às vezes tem alguma coisa. Ah, professor Fábio, mas tudo no serviço público não deve ser transparente e tal, sim. Mas há sigilos, né? Há sigilos que depois eles vão ser informados. Por exemplo, ó, a Banco do Brasil fundiu, comprou lá, sei lá, né? Um outro banco aí virou um mega blaster banco público. E aí as ações, ó, dispararam. Ou o banco, ó, o banco aí vai ser privatizado, então já tem um cara que vai comprar ali. Se você tem alguma informação privilegiada e usa isso para, né, se beneficiar, obviamente, né, em razão do cargo, tá? Isso aí dá problema, isso é crime. Parágrafo 1, nas mesmas penas desse artigo, incorre quem? Inciso 1, permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento, empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas ao sistema de informação ou banco de dados da administração pública. Então, não pode, tá? Você facilitar ali a pessoa, aí ela vai ter acesso, e na verdade ela não poderia ter acesso àquilo, e aí ela vai ter informações que não deveria ter. Se utiliza indevidamente de acesso restrito. Então, existem coisas que são restritas, né? E quando você entra, o sistema identifica quem entrou, certo? Outro dia saiu uma notícia lá de gente que invadiu o sistema de banco, do governo, enfim. Então, ali tem coisas que são restritas, né? Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública ou outra, parágrafo 2 também. Pena reclusão, aqui reclusão de 2 anos a 6 meses e multa. Ó, é cana, né? Não tem regime aberto, semiaberto, aqui é cana mesmo. Prisão mesmo. Violação de sigilo de proposta de concorrência. Lembra que eu falei lá? Olha o artigo 326. Defasar o sigilo de proposta da concorrência pública ou proporcionar ao terceiro e desejo de devassá-lo. Detenção de 3 meses a 1 ano. Então, vai lá uma proposta, eu estou sabendo que a empresa vai colocar lá nessa obra aqui, ó, o valor de 2.500.000. Falo para o concorrente, nota menos para você ganhar, né? E aí, violar o sigilo da concorrência, certo? Pena detenção. Funcionário público. Artigo 327, considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Eu sou como sem remuneração? Às vezes, conselhos ali, CAI, né, de alimentação escolar, e tem gente que é ali da comunidade. Você está ali, né, transitoriamente, né? Por exemplo, cargo comissionado é um cargo transitório, né? Ou mesmo essa participar de conselhos, assim. Existem conselhos, por exemplo, que nem o CMDCA, que decide sobre destinação de verbas para entidades. Então, isso aí não tem remuneração, mas trabalha ali com verbas, certo? Só para dar um exemplo mais prático.
Parágrafo 1. Equipara-se funcionário público quem exerce cargo, emprego, função em entidade paraestatal e quem trabalha em empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública. Tá? Então, aí também equipara-se a funcionário público. Viu que falou lá dos equiparados, lembra? A gente comentou. Os equiparados, né? Então, a lei já diz aqui, ó, aquele que faz prestação de serviço, mesmo contratada ou conveniada, mas que tem a ver com o serviço público, né? Às vezes, por exemplo, uma perícia, certo? Uma perícia para o serviço público, né? Às vezes é um profissional ali de uma empresa que vai fazer essa prestação de serviço, mas é uma atividade típica da administração pública, ok? Parágrafo 2. A pena será aumentada da terça parte quando os autores do crime previsto nesse capítulo forem ocupantes de cargo de comissão ou função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Então, a pena é aumentada de terça parte quando essas pessoas são cargo em comissão, direção, assessoramento, porque tem poder de decisão, né? Tem poder de decisão. Por isso que aí dá os problemas, né, que a gente vê aí e tal na sociedade, certo? É isso, gente, ó. Eu sei que é um tema que às vezes para quem não para quem é da educação, às vezes é um pouco difícil, porque são temas. O que você deve saber? Exatamente o que significa cada crime. O que é o peculato, o que é o excesso de exação, o que é uma corrupção passiva, o que é um crime de conclusão. Vocês perceberam a diferença? Conclusão é exigir, né? Corrupção passiva, solicitar ou receber. Então, isso vocês têm que saber para, na hora da prova, o que provavelmente vai cair é uma pergunta nesse sentido. Pode cair tempo de pena? Pode cair se é pena de detenção, reclusão, e colocar em outras penas? Pode. É mais raro? Sim. Professor, a banca pode cobrar isso? Sim. Pode cobrar o período da pena? Pode. É mais raro, mas pode acontecer. Então, é interessante você observar a gravidade das penas. Você quer mais? Vocês viram que tem ali algumas coisas, né? Sempre a terça parte, quando aumenta, né? Normalmente as penas ali de 2, né? A gente viu aqui penas de detenção aí, normalmente ali de 2 a 12, né? Então, na dúvida, você já sabe, né? Aí tem umas aqui de 3 meses, tal, mas normalmente as penas de 2 a 12, mas é importante você saber aí como cada pena funciona, tá? Aí é fazer aquilo, um resuminho, mapa mental, cada um vai ali no seu estilo, entender. Importantíssimo, se eu tivesse que focar em algo, o que é cada pena? O que é, né? Crime de corrupção, exação, saber, porque a banca vai jogar com essas palavras e certamente vai perguntar. Ou vai colocar uma historinha e vai dizer, isso aqui é crime de quê? Né? E aí você vai para, fulano de tal exigiu propina, exigiu. Exigiu é o quê? Corrupção passiva, corrupção não sei o quê, com, exigiu conclusão. Né? Fulano de tal solicitou corrupção passiva, certo? Então, muita atenção nisso. Aí tem as diferenças de quando o crime é combinado, quando é seu crime de prevaricar, quem prevarica é você. Né? Você que vai fazer a prevaricação. Fulano prevaricou, devia fazer e não fez. Certo? Exemplo, o cara foi lá, né, é um crime, você viu e você não tomou medida. Ó, deixa quieto aí, tá? Certo? É isso aí, gente. Grande abraço e sucesso aí nesses concursos. Não desistam, porque concurso é persistência. Persistência. Tá bom? Grande abraço e sucesso.